Já tinha ouvido falar um bocado deste aparelhinho aqui na internet. É o Beat Boy, basicamente um videogame portátil com um design inspirado no Game Boy da Nintendo. Aliás, a inspiração não para por aí. Acabei pedindo um para análise e os caras me enviaram. Ele é feito por uma empresa independente e custa entre 30 e 40 dólares. Para quem se interessar pela compra, eu vou deixar o link para isso aqui embaixo do vídeo na descrição, beleza? Quais são os jogos que ele roda então? Emuladores de videogames clássicos. Aliás, sobre isso é válido destacar que esta é a terceira versão do Beat Boy, V3. A primeira rodava só uns jogos bem simples, parecia aqueles clones piratões de Nintendinho. A segunda adicionou o Game Boy, incluindo Advance, e essa terceira pega um monte de coisa, incluindo Super Nintendo, Mega Drive, Atari, jogos antigos de arcade, Neo Geo, e tem até a opção para o primeiro PlayStation. A gente fala da performance dele nos games já. Eu só queria deixar claro isso da versão porque o fabricante foi lançando um atrás do outro e as pessoas podem ficar um pouco perdidas sobre qual é qual. Vamos falar do aparelho em si. Ele é bem pequeno. É menor do que o Game Boy Pocket da Nintendo, que já era uma versão reduzida. E também é bastante leve. Quando você o segura, essa leveza fica evidente. Mas eu gostei da construção, viu? Os botões têm um feedback interessante, eles clicam bem, o direcional em cruz é macio e retornou respostas bacanas. Além disso, o som que sai, apesar de ser mono, é bastante alto e a tela, principalmente a tela, foi o que mais me impressionou. Ela é super brilhante, as cores são bonitas e é um painel do tipo IPS, aqueles que não distorcem a imagem ao serem vistos de lado. Realmente a tela é um destaque, fica ali no mesmo nível ou talvez até um pouco acima da encontrada no Game Boy Advance SP, aquele que dobrava, já a versão que tinha backlight, que era uma iluminação superior, sabem? Se não souberem, a informação resumida é que o display é bem bacana. O Beat Boy traz um layout curioso para os botões, enquanto nos Game Boys os botões A e B ficavam lado a lado, aqui eles ficam meio que em cima e embaixo, uma disposição mais parecida com a encontrada no controle do Super Nintendo. Tem jogador purista que vai achar isso ruim, mas eu particularmente gostei, porque é bem mais prático colocar o polegar em cima dos dois botões e apertar um ou outro só na inclinação do dedo. Com eles lado a lado, seria preciso deslocar o dedo lateralmente. Pode parecer besteira, mas quem é macaco velho de games clássicos sabe que depois de um tempo isso faz diferença, a praticidade de ter um botão meio que abaixo do outro. Aliás, por falar nos botões, eles podem ser meio que um limitador do Beat Boy também. Isso porque também não existem gatilhos, também chamados de botões de ombro ou L e R. Não rola isso aqui no Beat Boy. Ou seja, tem títulos de Super Nintendo que não vão poder ser jogados decentemente aqui por falta de botões mesmo, já que ele tinha botões de ombro em seu controle. Por conta disso, eu acho que o ideal é que ele seja encarado como um Game Boy portátil que roda alguns consoles extras, do que como uma plataforma completa com limitação de botões. Inclusive porque ele não parece ter potência suficiente para rodar alguns consoles antigos, como Neo Geo ou PlayStation. A versão resumida é que podem esquecer esses dois aí, não dá pra jogar decentemente não. Apesar de os emuladores existirem, foi muito comum eu encontrar bugs e lentidões enquanto testei alguns títulos dessas plataformas. Eu, inclusive, os removi da tela inicial, só coloquei de volta nas imagens que vocês estão vendo para mostrar no vídeo mesmo. Entre os emuladores que eu testei, funcionaram bem os de Game Boy, incluindo o Advance, além de Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo. Em geral, gráficos bacanas, qualidade sonora muito próxima às originais e desempenho legal também. No emulador de Super Nintendo, em alguns títulos eu notei incidência do chamado Screen Tearing. O que é que isso quer dizer? Vamos traduzir. É como se fosse uma diferença entre a taxa de atualização do display e a taxa de quadros por segundo do jogo, que cria, na prática, uns sutis tracejados na imagem da tela. Não atrapalha a jogabilidade, mas é um defeitinho gráfico notável quando acontece. Eu fiquei me perguntando se era um problema de hardware na tela, mas aí o emulador de Mega Drive, por exemplo, não mostra isso, mesmo com um Sonic correndo a 200 por hora, então parece alguma falhinha de otimização no software. Inclusive, por falar em software e hardware, ele tem um botão com rótulo R ali no meio que é bacana. Ele permite tanto que você saia do emulador que está sendo executado, quanto que se executem comandos como Save State, ou seja, o salvamento do jogo no exato lugar em que você está, para que seja possível retomá-lo a qualquer hora. E funciona bem o Save State.
Essa versão do BitBoy, inclusive, suporta que você salve dentro dos jogos que oferecem essa função. O que eu estou dizendo? Vamos dizer que você está jogando um Sonic 3 e aí ele tem aquelas telas para você salvar o seu progresso. Você pode ir lá no jogo e colocar para que ele seja salvo e aí você retoma através dele mesmo. Diferentemente do Save State, que é um recurso do emulador, né? Versões anteriores não suportavam esse salvamento do próprio jogo. Mas eu percebi que alguns títulos não salvam, ainda apresentam um defeitinho. Então o que eu fiz para garantir em tudo foi sempre usar o Save State, que já é uma função excelente, né? Quando você tem ele, não precisa pedir por mais nada. Sobre a bateria, ela é regular. Eu consegui cerca de 3 horas e meia, já vi gente dizendo que conseguiu 5, não cheguei nessa marca nenhuma vez, e também já vi uma galera mencionando 2 horas. Então assim, isso deve variar de acordo com o seu padrão de uso. Os jogos que você roda, quantas vezes você liga e desliga, o nível do brilho, o volume do som, eu sempre deixei essas coisas em níveis consideráveis, inclusive, mas de modo geral, o que eu posso afirmar é que a bateria dele perde para a de um Game Boy Advance SP com a tela mais brilhante, que eu mencionei há pouco. Vocês devem ter percebido que durante essa análise eu mencionei algumas limitações e pequenas falhas que de repente dão uma má impressão sobre o BitBoy, mas acho que é tudo questão de perspectiva. Vamos lá. Em minha opinião, é melhor não encará-lo como uma máquina multi-emuladores super capaz. Retomando o que eu já disse antes, não só pelos botões, mas também pelas capacidades dele, o ideal é pensar no BitBoy como um Game Boy ainda mais compacto, que como extra ainda vai rodar Mega Drive, Super Nintendo e outras coisinhas. É um aparelhinho de $40, galera. Além disso, super leve, super compacto e que tem uma tela bonita. Por isso, acho uma opção interessante para você deixar na mochila e matar um tempo ali nas horas vagas. Aliás, eu nem cheguei a falar do tamanho da ergonomia, né? Mas sim, ele é muito pequeno, então em jogos que exigem precisão, rapidez, minhas mãos cansam depois de não muito tempo. Depois de 1 hora, 1 hora e meia, eu já tô ficando meio cansado, então isso já é um fator limitador mesmo. Agora, naqueles títulos que não exigem tanta precisão assim, por exemplo, um Pokémon da vida, o Game Boy Advance tem excelentes versões do Pokémon, ou WarioWare Inc. também tem uma versão muito legal para GBA, eu posso jogar um tempão sem esse problema. Então é isso, se encarado como um brinquedinho bacana e super portátil, eu recomendo. Mas para quem quer algo sério e completo, claramente não rola aqui, não é o caso. E respondendo uma pergunta que ainda não foi feita, mas que eu imagino que alguém possa se fazer, vale a pena pegar a versão seca, que é vendida nas lojas, ou seja, sem o cartão de memória microSD, que fica aqui em cima, ou a versão que já vem com o cartão. Eu recebi a versão que já vem com o cartão. E as ROMs são meio que jogadas ali dentro dele diretão mesmo. Como eu acho que algumas pessoas simplesmente não querem se encucar com nada, acho que vale pegar a versão que já vem com o cartão microSD, que aumenta alguns dólares, mas aí elimina qualquer dor de cabeça. Agora, quem pegar seco também não vai ter muito trabalho não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, escolham gostei aqui embaixo, o joinha. Para os que ainda não são inscritos, vocês estão esperando o quê? Toquem em inscrever-se, depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando as atualizações, me dão uma força, que é muito importante, e é de graça, por que não? Sigam-me nas redes sociais, que aparecem na tela e que também estão na descrição, e a gente se vê. Até mais!